Quando eu cheguei nesse parque, eu comecei a lembrar de alguns princípios da Bíblia. É bem interessante que Deus, ao criar o Éden, Ele colocou no Éden toda sorte de alimentos, toda sorte de frutas, verduras, tudo para que pudesse alimentar as suas criaturas da melhor forma possível. Infelizmente, o pecado destrói tudo, mas uma coisa que o pecado ele não conseguiu destruir é a nossa conexão com Deus. Por quê? Porque Deus ele sempre está em busca do pecador. É bem interessante que quando nós tiramos tempo para Deus, você sente algo especial, um conforto no coração, você percebe que há um preenchimento, a ação imediata dos céus na sua vida. Por que eu digo isso? Porque é importante você, nos primeiros momentos do seu dia, buscar o Senhor. Porque dessa forma você vai estar em contato com Ele, Ele vai te capacitar para você superar os grandes desafios e dificuldades que nós sempre teremos até que Ele venha. Mas vamos deixar de lado um pouquinho as dificuldades. Neste momento nós estamos agora preparando os nossos corações para poder receber a atuação e também a mensagem que o Espírito Santo tem para nós nessa manhã. Hoje nós estaremos orando em especial a todos os pastores, servidores das igrejas, sejam servidores que são, na verdade, contratados, sejam servidores missionários, sejam todos estes que estão dedicando seus dons e talentos no avanço e na pregação do Evangelho no norte e noroeste de Minas. Hoje nós teremos uma participação muito especial na mensagem e uma participação muito especial dos nossos colaboradores aqui do escritório da Missão Mineira Norte. Mas lembre-se de uma coisa: todas as manhãs estaremos aqui conectados nessa igreja virtual e eu espero todas as manhãs você. É um prazer ter você aqui e até amanhã, tá bom? Tchau! Bom dia, pastor. Obrigado pela oportunidade. Nós aqui do setor de tecnologia aqui da missão queremos dar um bom dia para você que está em casa. E hoje nós vamos orar pelos nossos amigos obreiros e servidores nas igrejas e aqui também da missão. Então feche seus olhos e vamos orar a Deus. Pai querido, obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia ela dura para sempre. Somos gratos a Ti por todas essas pessoas que se dedicam nas atividades que estão fazendo nas suas igrejas locais, aqui na Missão Mineira Norte. Quero te pedir, Senhor, uma bênção especial por todos que estão se dedicando para abreviar a breve volta de Jesus. Abençoe as famílias desses e que esse dia possa ser um dia abençoado. Tudo isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Paulo, pela intercessão. Também quero agradecer a Missão Mineira Norte pela oportunidade de estarmos aqui juntos nesta manhã, abrindo a palavra de Deus. Eu também quero saudar a todos vocês que se fazem presente, que decidiram, neste início de dia, estar aqui juntinho conosco para conversarmos a respeito da palavra do Senhor. Quando eu recebi este convite, fiquei pensando o que falar para um grupo seleto, o que falar para essa igreja da Missão Mineira Norte. Logo, veio em minha mente um personagem que às vezes ele fica meio que esquecido. Sim, ele foi, na verdade, um jovem de segunda geração de crente na sua casa. Ele foi filho de um pai famosíssimo. Quem é este pai? O pai Abraão. Nós muitas vezes lembramos de Isaac quando nós lembramos do patriarca Isaac no momento em que o pai Abraão está vivendo, aquela experiência forte da questão ali de subir até o Monte Moriá para oferecer o filho. Ou muitas vezes nós lembramos desse patriarca quando o filho Jacó vem e mente para ele. Mas eu pergunto nesta manhã, quem foi Isaac? E que lições ele pode nos entregar nesta manhã que possa nos ajudar a crescermos espiritualmente? Eu quero ir para a palavra de Deus para responder essa pergunta. E eu quero responder essa pergunta, quem foi Isaac? Extraindo 4 lições importantes da sua experiência pessoal e também espiritual. Vamos comigo? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 21, nos versículos 1 a 3. Quando eu leio aqui esses 3 versículos bíblicos, logo vem na minha mente o seguinte: quem foi Isaac? Isaac, ele foi fruto de um milagre.
Por que isso, pastor? Porque esses 3 primeiros textos da Bíblia já deixa claro isso para nós. Deixa claro que na experiência de Sara e Abraão era impossível este casal serem papais. Mas Deus se apresentou a esta família e falou assim, olha, dentro deste lar vai nascer uma criança. E diz a palavra aqui no capítulo 21, no versículo 3, assim, ó, ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, Abraão deu o nome de Isaque. Então quem foi Isaque? Isaque, ele foi um fruto de um milagre. Será que eu estou falando nessa manhã para alguém que está necessitando de um milagre, que tem orado a Deus, clamando por uma bênção e não está vendo essa bênção chegar na sua casa? Será que eu estou falando para alguém que está vivendo essa experiência? Eu quero dizer para você, olhando no fundo dos seus olhos, nós temos um Deus que é especialista em realizar milagres. Não perca a visão de quem é Deus. Abraão creu na promessa, por isto, no tempo determinado por Deus, esta criança veio ao mundo, esta criança veio enriquecer este lar. Então, quando eu estudo a história do patriarca Isaque, eu descubro que ele foi fruto de um milagre. O que mais nós descobrimos quando estudamos a experiência desse patriarca que muitas vezes ele é esquecido? No capítulo 22 apresenta para nós no versículo 2, capítulo 22, versículo 2 diz assim, Deus continuou, pegue o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocaustos sobre um dos montes que eu vou lhe mostrar. Quando eu estudo a história de Isaque, quando eu me aprofundo para conhecer um pouquinho a história desse patriarca, eu descubro que ele foi submisso à vontade de Deus. Simples assim. Isaque, ele foi submisso à vontade de Deus em que aspecto, pastor? O papai caminha com ele durante 3 dias. E em um determinado momento ele olha para o pai e fala, pai, está tudo certo, aqui está a lenha, aqui está o fogo, mas pai, cadê o cordeiro? E o papai olha para ele e fala assim, Deus proverá, meu filho. E quando tudo está pronto, lá no Monte Moriá, quando tudo estava resolvido, o papai olha para Isaque e diz assim, o cordeiro é você. Gente, quando eu leio essa porção da Bíblia, vem-me à mente a minha experiência como pai. Eu tenho um filho que hoje tem 1,93 m de altura. Eu gosto quando ele volta para casa, aí a gente vai jogar uma bola, é muito legal porque eu falo assim, olha, eu só jogo se for no time do meu filho Mateus. Sabe por quê? Porque eu sei que ele vai correr por mim e por ele. Ele corre demais. Um corpo atlético, joga muita bola. Então eu sei que ele vai fazer o papel do pai. E eu fico lá onde? Eu fico na pequena área fazendo o quê? Só esperando o toque do meu filho. Sabe por quê? Porque eu sei que ele vai correr e ele vai sempre direcionar o seguinte, eu tenho que jogar a bola no pé do meu pai para o meu pai fazer o gol. E assim, ele fala assim, eu me realizo como filho, servindo o meu pai. E ele conta muitas histórias depois. Por que eu estou colocando isto? Porque eu imagino, no momento em que Abraão fala para o seu filho assim, filhão, Isaque, você é o cordeiro? Esse jovem, ele teria todas as condições de fazer como meu filho. Se ele resolver correr, eu não consigo pegar o Mateus nunca. Por quê? Porque o rapaz é novo, tem 22 anos hoje, tem um corpo atlético, tem velocidade, tem rapidez, tem torque na saída. É impossível eu conseguir acompanhar os passos do meu filho. Eu imagino Abraão a mesma coisa. Se Isaque decidisse correr, fugir, ele não teria condições nenhuma de segurar esse filho. Mas não, no momento em que ele compartilha o pedido de Deus para ele, ele simplesmente falou o quê? Papai, é isso que Deus está falando? Eu sou submisso à vontade de Deus. Quando eu estudo a história desse patriarca, eu percebo que ele foi submisso à vontade de Deus. A minha pergunta nesta manhã para você, você é submisso à vontade de Deus? A terceira lição que eu extraio aqui da história de Isaque está agora no capítulo 24. Sara morre,
Ele está com o coração triste, o papai pede para buscar uma esposa para ele, mas ele não fica acomodado. Ele sabia que esse servo estava indo buscar alguém que seria a sua ajudadora, sua companheira durante toda uma vida. E o que ele faz? Ele simplesmente faz o quê? Ele todas as tardes, diz a Bíblia aqui, ó, que todas as tardes ele saía. Ele saía para fazer o quê? Capítulo 24, versículo 63. Ao cair da tarde, Isaque saiu para meditar no campo. Erguendo os olhos, ele viu então a bênção chegando. Diz a Bíblia que todas as tardes, Isaque saía para orar. Quando eu estudo a vida deste patriarca, eu percebo que ele era um homem de oração. Ele era um garoto de oração, ele era um garoto temente a Deus. Eu vou para o capítulo 25 e aqui eu trago a última lição dessa história. No capítulo 25 de Gênesis, nos versículos 20 em diante, diz assim: Ele tinha 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele e Rebeca, a mulher de Isaque, ficou grávida. Queridos, quando a gente lê apenas esta porção da história, nós imaginamos assim, como é fácil, né? Basta orar e a bênção vem. Basta orar e todas as coisas serão resolvidas. Por quê? Porque está dizendo assim que Isaque, ele descobriu que a sua esposa era estéril. E o que ele fez? Ele fez a mesma coisa que ele sempre fazia. Ele se jogou diante de Deus, ele se jogou de joelhos diante de Deus e falou: Senhor, eu preciso de uma bênção. E sabe por que ele fez isto? Porque ele sabia que ele foi fruto de um milagre. E assim como Deus realizou um milagre na sua vida, ele também poderia realizar um milagre na vida da sua esposa, na vida da sua família. Foi por isso que ele se jogou diante de Deus clamando uma bênção. E diz a Bíblia que ele orou e a bênção veio. Mas não veio assim tão fácil, queridos. Eu quero que você vá comigo agora, lá no finalzinho, no capítulo 24, agora no versículo 26, na última linha diz assim: Isaque tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz ao filho. Olhe para mim. Com 40 anos de idade, Isaque descobriu que a esposa não teria condições de ser mamãe. Ele começou a orar, ele começou a clamar a Deus pedindo uma bênção. Só que essa bênção não chegou da noite para o dia. Diz a palavra de Deus que ele orou 20 anos clamando por uma bênção. Quero dizer para você, se neste momento você está clamando por uma bênção na sua vida, continue buscando, continue pedindo e batendo a porta da graça de Cristo Jesus. Não desista de clamar a Deus pela bênção que você está buscando. Quando eu estudo a história de Isaque, eu percebo que ele foi fruto de um milagre. Ele era um jovem submisso à vontade de Deus. Ele era um homem de oração e também ele era perseverante. Precisamos sermos perseverantes na oração. Nós precisamos continuar clamando. Esse é o plano para o crescimento da fé e o fortalecimento da igreja. Nós precisamos continuar clamando a Deus, porque Deus é o nosso Deus da graça. E assim como Ele foi bondoso para com Isaque, Ele também será bondoso para com você. Meu desejo nesta manhã é que sejamos como nosso patriarca Isaque. Sejamos valentes na oração, perseverantes na oração. E sabe de uma coisa? Os planos de Deus são melhores do que os meus. Deus tem planos lindos para mim e para você, mas somente para aqueles que perseveram até o fim. Que Deus continue abençoando você, a sua família, os seus sonhos, os seus projetos, para que juntos nós possamos continuar acreditando
na pessoa de Jesus e preparando uma igreja para ter um encontro especial com Ele. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade que tivemos nessa manhã de abrir a Tua Palavra. Muito obrigado pela história do nosso patriarca Isaac. Às vezes um pouco esquecido, mas tem lições extraordinárias na vida deste jovem que decidiu ser perseverante na oração e por isso ele alcançou a vitória em Cristo Jesus. Fique conosco, fique com a Tua igreja e nos abençoe durante todo este dia por Jesus. Amém.